Glória a Deus. Que o Senhor continue te abençoando, viu, Natanael? Que o Senhor continue te abençoando, viu? Numa das minhas idas para a cidade de Franca, viu? Que quando eu vou, eu fico uns dias lá e os pastores ficam sabendo que eu estou lá e eles querem que eu pregue nas igrejas. Nós podíamos organizar para um dia você ir comigo, viu? Para me levar você naquelas igrejonas lá para você cantar lá. Na hora que você cantar lá, as portas abrirem lá, na hora que tiver congresso lá, eles vão te ligar, viu? Amém? Glória a Deus. Eu estou só olhando aí as pregadoras daqui, viu? Aqui. Na hora que o Senhor direcionar, vai pregar lá em Franca. Amém? Abra sua Bíblia aí. Livro do profeta Isaías, capítulo 45. Isaías, capítulo 45. Capítulo 45, versículo 22. Eu não tenho dúvida, viu? Enquanto vocês procuram aí, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que daqui da nossa igreja nós vamos formar muitos cantores, muitos pregadores que vai atender muitas agendas aí no Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Você recebe, amém? Então eu profetizo isso, que terá muitos pregadores aqui na nossa igreja. Diga glória a Deus, irmão. Estou profetizando, irmão. Eu profetizo que terá muitos pregadores aqui na nossa igreja. Eu profetizo que terá muitas pregadoras aqui na nossa igreja. Eu profetizo que muitos serão convidados para ministrar em muitos congressos e festividades para o Brasil aí afora. Amém? Amém? Ó, eu conheço, o que eu conheço de pastor, nesse lado afora aí, não está escrito, que eu já preguei em muitos lugares. Então eu profetizo isso, que Deus vai levantar obreiros, missionárias, viu? Vou consagrar missionários aqui, vou consagrar pastores aqui, vou consagrar obreiros aqui nessa casa. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Que essa igreja será referência no Vale do Jequitinhonha. Precisou de um pregador? Vixe, vamos ter que chamar lá os irmãos, que vai escolher. Vixe, ó, pastor, você tem algum pregador para indicar aí? Anota aí. Eu tenho uns 10 aqui, aí você vê qual que você chama. Tem cantor para vir atender nosso congresso aqui? Vixe, anota aí, nós tem grupo aqui, nós tem back. O que você precisa? Você quer um só? Você quer que vai a banda? Você quer que vai o back? Eu ministro isso em nome de Jesus, amém? Então vamos lá. Meus irmãos, livro do profeta Isaías, capítulo 45, é apenas o verso base para o sermão de hoje, tá bom? Depois nós vamos estar percorrendo alguns textos. Capítulo 45 de Isaías, versículo 22, diz assim: Olhai para mim e sereis salvos. De novo, olhai para mim e sereis salvos. Vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém? Então o tema dessa mensagem é: olhai para mim. Você pode repetir após mim, por favor? Parece que o som está baixo. Está baixo não, né? Está baixo? Está tranquilo aí para vocês? Parece que para mim está baixo. Então vai. Repete após mim, por favor, o tema: olhai para mim e sereis salvos. Esse é o tema. Por que Deus fala: olhai para mim e sereis salvos? Olha que coisa extraordinária, não é? Essa colocação. Olha o que Deus está falando. Olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra. Tem alguma exceção aqui? Não. Está falando todos os termos da terra. Então está falando a terra em geral. Então dentro da terra em geral está quem? Está crianças, está adolescentes, está jovens, adultos e velhos. Olhai para mim e sereis salvos, todos vós, os termos da terra. E aí a questão é: aonde o Senhor está? Na localização que o Senhor está, Ele dá acesso a todos os termos da terra. Entenda, olha o que o versículo está falando. Olhai para mim, todos os termos da terra. Então, em qualquer lugar que você esteja, os seus olhos conseguem alcançar aonde o Senhor está. Que coisa extraordinária.
Então o Senhor está falando, olhai para mim todos os termos da terra. Então, mas eu estou no Japão. O seu olhar consegue alcançar ele. E eu que estou nos Estados Unidos, o seu olhar consegue alcançar ele. E eu que estou no Brasil, o seu olhar consegue alcançar ele. Então a posição de onde o Senhor está, todos os termos da terra conseguem alcançá-lo através do olhar. E se pelo simples fato de você olhar, ele está falando, olhai para mim e sereis salvos. Amém? Então quem são esses que estão em todos os termos da terra? Vamos ver quem são esses? Agora você vai abrir aí no Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo de número 3. Capítulo de número 3, versículo de número 11. Olha o que está dizendo. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 11. Então nós vamos ver quais são aqueles que se englobam aos termos da terra, que pelo simples fato de olhar para o Senhor será salvo. Evangelho de João, capítulo 3, verso 11. 3, 11. O que diz o texto? Olha aí, ó. Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitai o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado no madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo, olha aí, ó, os termos da terra, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo um diálogo entre dois mestres. Quantos mestres? Dois mestres. O primeiro mestre é Jesus, e o segundo mestre é Nicodemos. Fala, Nicodemos. Quem é Nicodemos? Nicodemos é um dos príncipes da sinagoga. Nicodemos é um dos mestres de Israel. Então, ele está conversando com Jesus à noite. E ele ia encontrar com Jesus à noite, está conversando com Jesus, e Jesus começa a falar com ele. E aí a questão é o seguinte, como Nicodemos era um fariseu, um mestre da lei, que fazia parte dos principais do sinédrio, o que acontece? Ele conhecia as escrituras. Sim ou não? Ele é um mestre da lei, então ele conhecia as escrituras. E aí quando ele chega e fala assim para Jesus, ó, Jesus, é o seguinte, eu já percebi que as coisas que você faz aí, se Deus não for com ele, não tem como fazer. Aí Jesus olha para ele e fala assim, Nicodemos, posso te falar uma coisa? Ele pode. Ele fala assim, ó, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Peraí, pastor, como assim? Jesus está falando para um mestre da lei que ele tem que nascer de novo, mas ele não conhece a palavra? Conhece. Ele não é o mestre da lei? É. E ele precisa nascer de novo para ver o reino de Deus? Precisa. Porque o segredo não é só conhecer a palavra. O segredo é ter um nascimento, ser nascido de novo. E aí ele fica confuso, ele fala, peraí Jesus, eu já sou velho, você está falando que eu tenho que nascer de novo, como que é isso? Eu tenho que ir para o ventre da minha mãe de novo e nascer de novo? Aí Jesus fala assim, não Nicodemo, você está confundindo as coisas, você é mestre, você não está entendendo a linguagem que eu estou usando com você? Você tem que nascer de novo da água e do Espírito. O que é nascer de novo da água e do Espírito? É batizar nas águas. Então quando você batiza nas águas, você nasce de novo, é um novo nascimento. Então aí Jesus fala assim, ó, você tem que nascer de novo da água e do Espírito, senão você não vai ver o reino de Deus. E aí ele pega e aí ele começa a não entender muito assim, aí Jesus fala assim, ó, na verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Aí ele fala assim, ó, se eu vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ele está falando assim, ó, eu estou falando de coisa terrena para vocês. Você já não está conseguindo dar conta de acompanhar o que eu estou te dizendo? Imagina que eu começo a revelar os mistérios do céu. Aí que você não vai entender mesmo. E aí ele vai falar assim para Nicodemos, dizendo assim, ó, ora,
Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Ele está falando, eu desci do céu porque eu estava no céu e agora eu estou aqui. E aí ele vai falar assim, ó. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Espera aí, o que está acontecendo aqui? Seja levantado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que relação que é essa desse texto que Jesus está dizendo para um mestre da lei chamado Nicodemos? O que ele está falando? Ele está citando um texto do Antigo Testamento, de Números capítulo 21. E ele está citando uma passagem do Antigo Testamento para um mestre da lei do Antigo Testamento. Então, quando Jesus cita essa passagem, Nicodemos fala assim, opa, eu conheço esse texto. E o que aconteceu? Que relação que é essa? Espera aí. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado? Que relação que é essa? O que aconteceu para Jesus trazer essa tipologia? Olha para mim. Números capítulo 21. Quem pode? Abra aí. Números capítulo 21, lá no Antigo Testamento. Vai. Abra sua Bíblia aí em Números capítulo 21. Números capítulo 21. Números capítulo 21, versículo de número 4. Olha o texto que Jesus está citando para ele, para Nicodemos. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. Espera aí, o povo de Israel está no deserto, Denilson. Olha aqui para mim. O povo de Israel está caminhando no deserto. Entendeu? O povo está no deserto. Eles sentem vontade de beber, eles começam a sentir vontade de beber água, comer, eles começam a murmurar. E aí ele vai falar assim no versículo 5, ó. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. O povo começou a murmurar. Moisés tira o povo de Israel do Egito, atravessa o Mar Vermelho e está caminhando no meio do deserto. Nesse caminhar do meio do deserto, eles começam a murmurar. E eles estão murmurando, Adriano. E começam a falar contra Deus e contra Moisés. Sabe o que Deus faz? Deus envia serpentes venenosas para atacar o povo no deserto. Espera aí, pastor. Deus mandou? Deus mandou. Serpentes venenosas. Aí o povo murmurando contra Deus, murmurando contra Moisés. Aí a serpente começou a atacar. Sabe quantas pessoas caminhavam no deserto aproximadamente? Quase 6 milhões. E aí o pessoal começou a ser atacado pelas serpentes. E essas serpentes eram tão venenosas que picava e morria. Aí o povo começou a ficar desesperado. Falou assim, vai matar todo mundo. Aí o que eles fazem? Chega em Moisés, Tim, e fala, Moisés, ora a Deus para Deus tirar essa serpente do nosso meio. Porque está matando todo mundo. Aí o que Moisés vai fazer? Moisés vai orar. Por quê? Porque Deus responde oração. Aí Deus vai lá, chega e fala assim, ó, Senhor, é o seguinte, tira essa serpente do nosso meio, o povo está morrendo tudo. O povo murmurou, mas agora o povo está arrependido. Aí o que Deus vai fazer? Deus fala, Moisés, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma serpente de metal. Uma serpente de metal. Você vai fazer uma serpente bem grande. E você vai prender ela numa haste, que é uma madeira bem alta. E você vai pendurar essa serpente bem alta nessa haste de metal. Todo aquele que for mordido pela serpente, pelo simples fato de olhar para essa serpente de metal, o veneno será aniquilado e a pessoa não vai morrer. Dá um glória a Deus. Dá outro glória a Deus, doutor. Aleluia. Olha que coisa extraordinária. Aí o que acontece? O povo chega em Moisés, Moisés, você orou a Deus? Orei. E o que Deus vai tirar a serpente? Não. Deus não vai tirar a serpente que está atacando o povo? Não. O que Deus mandou fazer? Deus mandou fazer outra. Você acha que aquele povo queria ver mais serpente? Sim ou não? O povo já não estava querendo saber de tanta serpente, Fátima. Essa serpente está matando todo mundo. Agora Deus está mandando fazer outra serpente de metal e levantar ela. Porque Deus trabalha assim na nossa vida. Viu? Deus trabalha assim. Deus está mandando a solução, Maico. Maico, olha aqui para mim. Deus está mandando a solução do problema com a cara do problema. Qual era o problema?
A serpente. Aí o que que Deus vai fazer? Deus vai mandar a solução do problema com a cara do problema. Ele vai mandar fazer outra serpente de metal e pendura ela. Peraí, mas mais serpente? Mais serpente. Mas Deus não vai tirar essa? Não vai tirar. Mas Deus mandou fazer outra? Mandou. Bom, eu já estou cheio de serpente, não quero nem ver serpente. Mas essa é a solução de Deus. Porque Deus trabalha assim na nossa vida. Então, não confunde as coisas não, viu? Quando você tiver um problema muito que está afligindo a sua vida, você fala, Deus, resolve esse problema, tira esse problema. Aí começa a vir outro problema, aí você olha e fala, mais um problema. Só que muitas das vezes esse problema que você está achando que está vindo, não é o problema, é a solução do problema. Ele só tem cara de problema, mas é Deus que está mandando a solução com a cara do seu problema. Você recebe isso? Então estende a mão aí, viu? Estende a mão que eu vou entregar essa palavra para o seu coração. Deus está mandando a solução do seu problema com a cara do seu problema. Aleluia. Não, mas isso daí é problema. Não, isso daí é dificuldade. E mais um problema. Ei, é Deus que está entrando com a providência, está trabalhando, está fazendo o reboliço. Ele só está vindo com a cara de problema, mas é a solução que você está precisando. Amém? E aí o que o texto vai dizer? O texto vai dizer, Marina, que a pessoa estava sendo atacada, porque o texto vai falar assim, ó, dizendo desse jeito, ó. E disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente ardente e põe sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Olha que coisa extraordinária. Agora imagina, seu Pedro, tá lá um menininho lá no meio do deserto, brincando no quintal lá da tenda, né? Que era de tenda, né? Aí cada um tinha o seu espaço. Tá lá brincando na tenda, lá jogando uma bola lá, Denilson. Vai, toca pra mim. Aí vem uma serpente, pá, pica o menino. Vai morrer, vai morrer. O menino começa a estrubuchar lá. Olha pra serpente. Aí pegava a cara do menino. Olha. Aí o menininho olhava pra serpente. Ele era curado instantaneamente e não morria. Meu Deus, que coisa extraordinária. Olha o que Deus está fazendo, seu Aparecido. Olha o que Deus está fazendo. E aí, como é que é? O que eu preciso fazer? Você não precisa fazer muita coisa não. Você só precisa olhar. Vai. Você só precisa olhar. Oh, coisa extraordinária. E olhar é difícil? Criança olha. Adolescente olha. Jovem olha. Adulto olha e velho olha. E como é que é? Eu preciso estar muito perto? Não, você não precisa estar muito perto não, viu, Mariana? Não, mas eu estou meio caminho. Se eu olhar, tem efeito? Tem efeito. Pastor, e eu que estou longe? Já faz um tempo aí que eu estou afastado, viu? Tá entendendo? Tá entendendo a revelação aí? Ó, já faz um tempo que eu estou afastado. Faz um tempo aí, estou custando ir na igreja, eu vou uma vez no mês. Eu tô distante. Se eu olhar, tem efeito? Tem efeito também. Mas eu estou muito longe, eu estou muito distante, mas os meus olhos ainda conseguem enxergar muito distante. Seus olhos conseguem enxergar muito distante, Deus está mandando te dizer essa noite, olha para mim, olha para mim. Se os seus olhos alcançar, um milagre acontece, a cura chega, a morte vai embora, o pecado é perdoado e a restauração chega. Então isso é extraordinário, porque mesmo com a haste levantada e com a serpente de metal levantada, as serpentes pararam de atacar, sim ou não? Sim ou não? Não, as serpentes não pararam de atacar. As serpentes continuaram atacando. Mesmo que a solução já estava no meio deles, os problemas continuaram. Então não é por causa que Deus está falando que vai resolver o problema que os problemas vai resolver, não vai ter mais problema na área. Não, a solução chega, os problemas continuam. Mas agora tem uma grande diferença, Neinha. Sabe qual que é a diferença? Que antes, quando o problema vinha, você não tinha para onde olhar. Ah, pelo amor de Deus, só dê um glória a Deus aqui. Eu vou repetir porque às vezes o Wi-Fi aí está falhando. Viu? Às vezes tá mal desconectado aí. Vou repetir de novo. O problema é que antes, quando as serpentes, os problemas te atacavam, você não tinha onde olhar. Então a única coisa que te restava, Ronildo, era morte, era angústia, era depressão, era pecado. Mas agora é diferente. Agora o problema pode vir, Natanael. A dificuldade pode vir, a serpente pode até me morder. Mas hoje eu tenho aonde olhar.
Qual é a diferença? Oh, meu Deus, eu estou com o corpo todo arrepiado aqui com a presença do Espírito Santo. Levanta a sua mão aí, que eu vou entregar essa palavra para o seu coração. Aleluia. Deus manda te dizer hoje: hoje eu te fortaleço, hoje eu te renovo, hoje eu te tomo pela mão e te digo: olha para mim, porque a solução está pelo simples fato de você olhar para mim. Qual é a diferença, Tim, de uma pessoa que serve a Deus para uma pessoa do mundo, que quebra tudo, que não tem aonde olhar? É esse. Que o empresário rico, que pode ter dinheiro, quando ele quebra, ele não vê solução. O que ele faz, Sr. Pedro? Ele pega um revólver, pode dar um tiro na sua cabeça, ele pode tomar remédio, ele pode pular de um prédio, como muitos empresários já pularam lá de Franca, suicidando, tirando a própria vida. Por quê? Porque não tem aonde olhar. Agora nós que servimos a Deus, não. A gente pode passar por luta, pode passar por dificuldade, pode passar por provação, tá com luta dentro de casa, tá com luta na vida, tá com prova. Aí a pessoa olha e fala: mas como que você vai na igreja, levanta a mão, dá glória a Deus, dá sorriso? Por que você faz isso? Você não tem nenhum motivo. Aí você olha para ela e fala assim: eu não tenho motivo? Lógico que eu tenho. Eu posso passar por todos os problemas, eu tenho aonde olhar. A minha esperança eu sei aonde está, a minha vitória eu sei aonde está, eu sei de onde virá o meu milagre. Você acredita nisso? Amém? E aí, o que Jesus fala? Jesus está citando esse texto para Nicodemos. E aí ele vai falar lá na frente para Nicodemos. Você esqueceu do texto de Nicodemos? Não, eu estou só interpretando ele. O que ele vai falar? Agora que eu já te expliquei o texto de Números, olha o que agora está fácil de você entender. Olha o que ele está falando lá, ó, em João 3. Aí, agora você já sabe qual que é o texto. As pessoas estavam no deserto, estavam sendo mordidas pelas serpentes. Só que pelo simples fato de ser mordido e olhar para a serpente de metal, ela era curada. Olha que coisa extraordinária. Aí o que Jesus vai falar para Nicodemos? Ora, não, verso 14, 3,14. Olha que coisa extraordinária. Nicodemos, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro. Você entendeu? Sim ou não? O que Jesus está falando? Opa, do mesmo jeito que a serpente foi levantada de metal no meio do deserto por Moisés, importa que eu seja levantado na cruz do Calvário. Entendeu? Aí ele vai falar assim, ó, por quê? Por quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. O que Jesus está falando, Neinha? O que Jesus está falando, Nália? Ele está falando: do mesmo jeito que a serpente foi levantada, eu vou ser levantado na cruz. E do mesmo jeito que as pessoas que estavam no deserto estavam sendo atacadas pelas serpentes da vida, mas tinha onde olhar pela serpente, agora eu vou ser levantado na cruz do Calvário. E você que for atacado pelas serpentes da vida, você tem onde olhar hoje. Hoje a gente não olha para a serpente, Marina. Hoje a gente olha para Jesus na cruz. Você está entendendo? Tem gente que fala assim: Jesus morreu na cruz, por quê? Eu não sei, ele morreu, ele é o Filho de Deus. Não, ele morreu para que hoje você possa olhar para ele na cruz do Calvário. Então ele está falando isso. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê não pereça mordido pelas serpentes do deserto, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça mordido pelas serpentes da vida, mas tenha a vida eterna. Oh, glória a Deus! Então qual que é a diferença hoje? A diferença é que hoje eu tenho um Jesus Cristo que morreu na cruz por mim. E eu posso ser mordido pelas serpentes da vida, porque isso não me livra. Não é por causa que Jesus morreu na cruz que eu não vou ser mais atacado pelas serpentes da vida. Mas Deus está nos dizendo hoje: hoje você tem aonde olhar. Olha para mim na cruz do Calvário. Você sabia que a cruz do Calvário tem poder transformador para mudar toda a sua história?
Você sabia que mesmo com as serpentes que estão te atacando, te ferindo, te mordendo, e você que está quase à morte, Deus manda te dizer hoje: se você olhar para mim na cruz e ver o sacrifício que eu fiz por você, o sangue que eu derramei por você, eu mudo a sua história. Eu te dou vida. A cruz do Calvário nos dá vida, Natanael. A cruz do Calvário me perdoa. O que é essas serpentes? O que eu preciso fazer? Pastor, mas eu fui mordido pela serpente do pecado. Deus está mandando te dizer hoje: olha para mim na cruz, que esse pecado é perdoado, e Ele não vai te matar. Você está entendendo o que Deus está te dizendo hoje? Você está entendendo o que Deus está te dizendo hoje? Pastor, mas eu fui mordido pela serpente da depressão, eu estou quase morrendo. Deus está mandando te dizer hoje: olha para mim na cruz do Calvário, que o poder da depressão será aniquilado, e você não vai morrer, você vai ter vida. É por isso que Isaías 45 está falando: olhai para mim e sereis salvos. É isso. Então o que eu preciso fazer, pastor? Você só precisa olhar na cruz. Quantas pessoas que estão perdendo a visão da cruz? Quantas pessoas que estão caminhando aí na vida cristã e não olham mais para a cruz? Deus está mandando te dizer hoje: ei, não perca o foco. O seu foco é olhar para mim na cruz do Calvário. No dia que você tirar os seus olhos da cruz do Calvário, você vai começar a enfraquecer, você vai começar a desanimar, você vai começar a parar, você vai morrer espiritualmente. Mas enquanto você permanecer com os olhos na cruz, no meu sacrifício, no que eu fiz por você, aleluia, você vai ter vida em si mesmo. Você vai ter vida. Você vai ter vida. Então olha para mim, Deus está te dizendo. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Olha para o sacrifício. Para de olhar para o homem. Para de olhar para as dificuldades. Para de olhar para as serpentes que estão te ferindo. Ei, levanta. Levanta. Ei, o sangue de Jesus, quando você olha, ele te traz vida. Ele te levanta. Amém? Você acredita nisso? Então fica de pé. Aleluia.